Vamos fazer uma live hoje, a pedido da Lúcia. Vamos ler uma mensagem antes, enquanto a Lúcia não entra, né? Do livro que a gente vai comentar hoje sobre as atitudes para vencer. Vamos usar muito o Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos ler uma mensagem sobre a nossa maior riqueza do livro Recados do Meu Coração. Pensemos mais em termos de eternidade. Não busquemos afanosamente as glórias terrestres, que passam rapidamente, e às vezes por elas pagamos um preço demasiadamente elevado, roubando-nos a própria paz íntima. Cuidemos com mais os bens que levaremos em nossa viagem de retorno às outras dimensões do infinito. Sejamos ricos de atitudes amorosas, pois somente elas tornam a nossa vida mais feliz. A partir de agora mesmo, vistam o nosso passaporte espiritual para as regiões onde habitam os espíritos felizes. Pensemos diariamente que a vida terrena é breve e tudo o que diz a respeito dela é também transitório. Por isso, irmãos queridos, o centro de gravidade da nossa existência precisa se posicionar naquilo que é eterno, nos bens que poderemos levar conosco após o curto estágios que realizamos no plano terreno. Recordemos as palavras do nosso divino pastor, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então tá aí a Menezes, e vamos aguardar os minutinhos para entrarmos. Vamos agradecer a Lúcia, que está nos recepcionando, né? Do Centro Allan Kardec de Mafra, a toda a direção da casa. Estamos a postos aí para logo iniciar a nossa live, né? Da nossa casa. Como é bom essa tecnologia, onde podemos estar todos juntos, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, sem sair da nossa casa. Isso é muito bom, é muito positivo. Tudo que está nos acontecendo aí é para a gente aprender muitas coisas, né? A gente pode estar passando todas as nossas informações, os estudos, pessoas que comungam com o mesmo pensamento, né? Estarmos aí divulgando a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão consoladora. É verdade. Então vamos iniciar a nossa live e, como sempre, a gente costuma iniciar com uma prece. Então vamos neste momento orar. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso querido Mestre, e assim rogamos a proteção tão necessária para todos nós, para os nossos lares, para as nossas cidades, e te pedimos, querido Mestre, abençoa os propósitos da noite de hoje, que é refletir sobre o seu evangelho de amor. Que assim seja. Então, iniciando, nós estamos vivendo momentos para grandes reflexões. Ao contrário do que a gente está ouvindo as pessoas dizerem, que Deus está castigando a humanidade, a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, esclarecedora, nos dá certeza que Deus não castiga.
Deus está, neste momento, nos oportunizando a rever as nossas atitudes, rever como estamos conduzindo a nossa vida. E Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz, olha a frase interessante: jamais desprezeis os acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento para melhor. E os acontecimentos estão aí, batendo na nossa porta. Não vamos desprezar essa oportunidade bendita de repensar e de mudar. É por isso que trazemos para a noite de hoje o tema Atitudes para Vencer. E nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo e em duas obras de José Carlos de Luca, que é palestrante e escritor espírita. E também dos livros Atitudes para Vencer, que é o título da nossa exposição, e Recados do Meu Coração. Recados do Meu Coração, quem manda para nós é Bezerra de Menezes. O livro Atitudes para Vencer tem como objetivo o autoconhecimento, que é a chave do nosso progresso individual. Autoconhecimento é uma viagem que fazemos para dentro da nossa intimidade, examinando as coisas ruins que existem lá dentro, para serem trabalhadas e retiradas, e as coisas boas que tem para ser reforçada. Só que para fazer essa viagem do autodescobrimento, precisamos de um uniforme, de uma roupa especializada que chama-se humildade. E a gente pergunta, é fácil fazer essa viagem e mudar? Nós buscamos a resposta com Joana de Ângeles, que nos diz: é muito difícil de realizar esse autodescobrimento porque nós somos muito orgulhosos ainda. E quando nós deparamos com nossos vícios, com as nossas fraquezas, nós usamos em demasia o habitual desculpismo. Por exemplo, estou fazendo essa viagem para me descobrir e me deparo com a mentira. Daí vem a desculpa. Mas uma mentirinha sem consequência, uma mentirinha branca, como se mentira tivesse cor. Mentira, como roubo é roubo. Não importa o tamanho. E é por isso que nós devemos ir corrigindo esses nossos pequenos erros, para que eles não se tornem grandes e nós continue achando que eles são pequenos e sem consequência, né? E são normais. Vamos dar um exemplo bem comum. Toca o telefone e eu digo para alguém: se for para mim, diga que eu não estou em casa. Isso é uma coisa tão corriqueira, uma coisa básica. Mas é aí que nós temos que começar mudando essas atitudes, né? Quando nos deparamos com a maledicência, que é o comentário malicioso, a crítica malvada, o julgamento falso, a suspeita comprometedora, Richard Simonetti nos alerta que a calúnia é mais terrível que uma agressão física. Mais do que o corpo físico, ela fere a dignidade humana. Eu tenho que pôr teu celular no silencioso. Para a maledicência, não podemos ter desculpas. Eu ouvi dizer, querendo com isso se isentar. Lembremos que esse ouvir dizer alastra-se como rastilho de pólvora e nós temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Eu não falei por mal, é só para ajudar. Será mesmo? Ou é um mau hábito que deve ser eliminado com urgência para não nos comprometermos mais com as leis divinas? Eu preciso pôr teu celular no silencioso, que tá dando barulho, que tá chegando as mensagens para os outros. Aqui? Uhum. Na opção do silêncio. Como bem disse nosso Chico, o silêncio não incomoda, não irrita, não gasta sua energia e preserva a sua imagem.
Outra atitude que devemos exercitar é o perdão. Estudando um pouco do... Que deu um pane aqui. Tá. É o perdão. Estudando um pouco do capítulo 10 do Evangelho, ele faz nos entender que perdão é questão de inteligência. O perdão integra de sofrimento, nos proporcionando leveza, paz espiritual e equilíbrio emocional. Quando a gente perdoa, está optando pelo caminho do amor. Se nos negamos a perdoar, estamos optando pelo pior caminho, que é o caminho da dor. No livro Recados do Meu Coração, Dr. Bezerra de Menezes nos revela que quando os médicos espirituais, eles são chamados para vir aqui na Terra nos ajudar, muitas vezes eles verificam que muitas enfermidades estão em mágoas não esquecidas, traumas não resolvidos, em culpas, ódios, formando verdadeiros quistos psicoemocionais. E diz mais, se o homem perdoasse mais, se fosse mais tolerante com as imperfeições alheias, as penitenciárias estariam mais vazias, seriam menos utilizados, o homem tomaria menos remédio, os lares viveriam com maior harmonia e seria muito mais fácil de viver na terra. Olha a importância do perdão. Perseverança é outra atitude que nos faz vencer. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é um convite que Jesus nos faz a não desistir em meio ao caminho. Seguir com fé, com coragem, pela estrada apontada por Ele. Que estrada é essa? A estrada do amor, aquelas que condizem com as leis divinas. Nessa estrada que Jesus nos aponta, nós temos o apoio do nosso anjo de guarda, dos benfeitores espirituais. A exemplo das rodovias quando a gente viaja. Não tem os pontos de apoio na rodovia? Assim também é conosco. Agora, se nós optarmos por atalhos, que é aquele tão famoso jeitinho, burlando uma lei ali, outra lei aqui, e sempre usando a desculpa para esses nossos erros, nós estaremos nos afastando da assistência dos bons espíritos. Não é que eles se afastam de nós pelo caminho errado, porque eles estão na estrada, eles não estão nos atalhos. Eles estão na estrada só nos aguardando o nosso pedido de socorro, que cedo ou tarde virá. Porque os espíritos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles não compactuam com o erro. Por isso que vamos perseverar no caminho certo. A perseverança é a base da vitória. Tem uma frase que diz, quando você ver seus sonhos realizados, saberá que a perseverança valeu a pena. E vemos isso com a história da pianista. A primeira grande pianista brasileira é Guiomar de Novaes. Ela tocou em vários países e na década de 1920, pela imprensa americana, ela foi intitulada a melhor pianista do mundo. E ela saindo de um concerto no Teatro Municipal de São Paulo, um fã dela, admirador, barrou ela na saída, dizendo, eu admiro tanto você, eu daria a minha vida para tocar assim. Ao que ela respondeu, pois isso não seria nada demais, porque eu dei a minha vida para tocar assim. Então não adianta só sonhar, desejar, nós temos que perseverar. Outra atitude é a gratidão. Essa atitude deve conviver conosco. Como diz a nossa querida Joana de Ângeles,
que quando nós somos agradecidos, nós vivenciamos o verdadeiro sentimento da alegria. A pessoa agradecida, ela abre os canais para receber as bênçãos divinas. Então, quanto mais agradece, mais a vida retribui coisas boas. A gratidão nos traz tantos benefícios. Ela reduz o hormônio do estresse, melhorando assim o sono, melhorando a autoestima, o equilíbrio emocional, ajuda a superar os traumas, diminui as chances de depressão e melhora a imunidade. É o que nós estamos muito precisando hoje, né? Melhorar a nossa imunidade. E a gratidão traz tantos benefícios, traz tantas coisas boas que nem sobra espaço para as coisas ruins. Então vamos agradecer mais e vamos reclamar menos. Tem uma frase tão linda que diz: não é as pessoas felizes que são gratas, e sim as pessoas gratas é que são felizes. Então tá aí um motivo para nós acordar de manhã e agradecer a tudo que nós temos, porque nós recebemos tantas bênçãos de Deus que não fazemos nem ideia. Muitas vezes nem nos apercebemos de tantas misericórdias que recebemos. Outra atitude para nós crescer é ter a responsabilidade. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós somos os responsáveis e a causa de tudo o que nos ocorre. Assumir a nossa responsabilidade, essa responsabilidade, é um passo decisivo para a nossa maturidade espiritual. E novamente, Joana de Ângeles nos diz que há um forte mecanismo dentro de nós que nos leva a fugir das nossas responsabilidades, transferindo todo o nosso insucesso para o outro. Nós culpamos o mundo, o chefe, o esposo ou a esposa, a economia e até os obsessores. Nós não devemos acusar ninguém, muito menos os espíritos desencarnados sofredores, pelos nossos fracassos. Vamos examinar as nossas atitudes, o nosso comportamento diante das situações da vida e vamos ter humildade para reconhecer que estamos colhendo exatamente o que semeamos. Como podemos conferir no Evangelho, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições. Então tá aí um convite, né, para a gente refletir. Tá aí um convite para a gente estudar o capítulo 15, já que estamos todos em casa, né, e estamos tendo tempo para estudar. E a vida está nos pedindo humildade e está nesse momento nos colocando de joelhos para reconhecermos que precisamos mudar, eliminando os vícios e conquistando virtudes. Ter humildade quer reconhecer a nossa pequenez diante do grandioso universo. É ter consciência plena que tudo pertence e está nas mãos de Deus. Por isso, é preciso ser perseverantes e ter coragem para mudar, muita coragem. Conta-se que um camundongo andava muito angustiado, muito apavorado, quando ele encontrou um mágico que ficou com tanta pena dele e perguntou: o que está acontecendo com você? Por que você está tão apavorado? E o camundongo disse que é porque ele estava com medo dos gatos. O mágico, com sua varinha, apontou e transformou em gato. Passado algum tempo, encontrou novamente e o gato estava angustiado, apavorado. E o mágico perguntou: mas o que está acontecendo com você agora? E ele disse: é que eu estou com medo de cachorro. O mágico, com a sua varinha, transformou-o em uma pantera. Passado alguns tempos, encontrou novamente com o mágico e ainda estava apavorado, estava angustiado. E perguntou para ele novamente: mas o que está acontecendo? E disse: eu estou com medo dos caçadores.
O que o mágico fez? Apontou a sua varinha e transformou novamente em camundongo, e dizendo: nada que eu faça vai ajudar você, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. E a gente pergunta, e a nossa coragem para enfrentar os nossos inimigos, que são muito ferozes? E como Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no capítulo 11, ele nos alerta do perigo desse inimigo, dizendo que esse inimigo é a chaga da humanidade, que retarda o progresso moral. Também diz que esse inimigo é um monstro devorador de todas as inteligências. Também diz que esse inimigo é o maior obstáculo à nossa felicidade, que também é a fonte de todos os nossos males. Não diz que é de alguns, é de todos os nossos males. Então nós devemos usar a nossa força, todas as nossas armas, como diz Emmanuel, e coragem para enfrentá-los e combater. Que esse inimigo chama-se orgulho e egoísmo. E para enfrentar esses dois inimigos, nós não podemos ter apenas a coragem de um camundongo. Nós precisamos ter uma coragem de leão para derrubá-los. Outra atitude que devemos exercitar é o desapego. Desapego não quer dizer fazer voto de pobreza, dar tudo aos outros, aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho honesto, com o nosso suor. O desapego também não quer dizer que não podemos ter as coisas. É cuidar de como nós estamos nos relacionando com essas coisas. Viver sem apego não é viver sem paixão, é viver sem o sentimento. Quando nós dizemos, o meu filho ou minha filha, ao meu marido, a minha esposa, nós estamos dizendo com tom de posse, como se eles fossem nossos. E eles não são nossos. Eles estão nesta encarnação como filho, ou como marido, ou como esposa. Eles não são meus, porque ninguém é de ninguém. Só é meu aquilo que eu vou poder levar para o mundo espiritual quando eu voltar, através da desencarnação. O desapego nos permite viver com mais tranquilidade, mais leveza, sabendo que somos apenas usufrutário das coisas e companheiros temporários das pessoas. Então é importante desapegar-se dos bens, cargos, vaidades, ressentimentos e família. Não quer dizer abandono ou descuido, é deixar que eles sigam o seu caminho. Mas devemos fazer isso antes que a desencarnação nos surpreenda no maior teste de desapego que enfrentaremos em toda a nossa vida. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire nos diz que o apego é um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. A outra atitude nesse momento é fazer pausas na nossa rotina. E não podemos dizer que não podemos, porque nós estamos vendo que dá. Porque a vida precisa de pausas para que haja harmonia. Assim como a música, por exemplo. Sem pausas, ela seria uma sequência de sons sem significado. E mais a mais, a pausa é um remédio contra a ansiedade. Vamos prestar atenção no nosso ritmo de vida? Porque o nosso corpo pode estar lhe dando sinais de que devemos parar. Se nós não pressionarmos o botão de fazer por nós. Quem sabe uns dias de cama no hospital, aí nós decidimos, né? Ou nós paramos,
ou a vida faz-nos parar. Vocês já ouviram aquelas pessoas que dizem: nossa, mas eu corri o dia inteiro e não rendeu nada. Corri e no fim não rendeu nada. É que nós não podemos confundir ação com agitação. Atitude de trabalhar no bem. O capítulo 20 do Evangelho, Os Trabalhadores da Última Hora, o Espírito da Verdade nos diz: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, e sem outro interesse que não seja a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas 100 vezes mais do que... Olha só que patrão bom! Quem de nós não quer ter um emprego desses, com um salário excelente desses? Eu quero ser um trabalhador de Jesus, mas o que eu devo fazer? Ele nos deixou uma pauta de trabalho, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse: quando eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente, me visitastes, estava sem abrigo e me abrigastes, estive na prisão e fostes me ver. E perguntaram para o mestre: quando, mestre, que nós fizemos isso, pois não lembramos? E Jesus responde: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Tá aí a pauta de serviços deixada por Jesus. Agora é pegar o arado e não olhar para trás. Oração é uma das atitudes fundamentais em nossa vida. Assim como nós nos preocupamos com a higiene do nosso corpo, devemos nos preocupar com a higiene da alma. E a prece é a melhor terapêutica para essa higienização. A prece é o remédio para todas as doenças da alma. Reequilibra nossos sentimentos, nos fortalece para superar as nossas dificuldades. Quando nós rezamos, Deus está escutando as nossas súplicas. Quando meditamos, Deus responde às nossas súplicas. Mas para isso, nós precisamos meditar, fazer o silêncio, para escutar a sua resposta. Porque Deus se vale de muitos recursos para nos ajudar. Por intermédio de fatos aparentemente sem importância, como um livro que chega a nossas mãos, uma mensagem que escutamos, um sonho que temos, uma visita inesperada nos trazendo um conselho. Não podemos também deixar de mencionar a importância do Evangelho no lar. Uma família sem a oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. E assim como nós fechamos a nossa casa, o nosso portão, a janela, para que os marginais da rua não entrem para roubar as coisas da nossa casa, assim devemos fazer também. Fechar a nossa casa para que os marginais desencarnados não entrem na nossa casa para nos roubar a paz. O primeiro evangelho no lar na terra foi implantado por Jesus há mais de 2000 anos na casa de Pedro. E Jesus continua visitando os nossos lares. Todos os lares necessitados de luz, de entendimento, mas desde que abramos as portas através da oração para que o Mestre possa entrar.
Porque a casa que faz o evangelho no lar, ela tem uma couraça de proteção. Em volta desse lar tem uma corrente magnética de fluidos protegendo a entrada de marginais desencarnados. Na hora do evangelho, a hora que a gente está orando em família, os benfeitores espirituais fazem a higienização do nosso ambiente, para a harmonia, para o fortalecimento das relações da família. O que é o evangelho no lar? Como que é feito? Então é uma reunião semanal, escolhido pela família o melhor dia e o melhor horário. Por que a gente escolhe um dia da semana e um horário? Porque a gente vai para a agenda da espiritualidade. Nós temos disciplina aqui na Terra, imaginemos no mundo espiritual. Lá eles têm uma disciplina rigorosa. Aí coloca-se um jarro com água, uma garrafa com água na mesa para ser magnetizada pelos benfeitores espirituais, beneficiando com essa água benéfica todos os membros da nossa família. Primeiro, faz uma leitura de uma mensagem edificante para harmonizar o ambiente. Aí faz uma prece para iniciar e ler e comenta uma lição evangélica, que pode também ser enriquecido com alguma história, um fato verídico, né, vinculado ao assunto da noite. Cada um da família pode fazer uma leitura ou pode fazer uma prece para cada um, para a família, para os vizinhos, pela cidade, pelos enfermos e tantos outros que a gente queira pedir naquele instante. Aí faz-se a prece de encerramento. A duração pode ser de 30 minutos, no máximo 1 hora. E o ideal é não excluir as crianças do evangelho no lar, porque criança se agita, faz barulho, mas não tem problema. Eles têm que ir acompanhando esse hábito para quando eles forem adultos, eles fazer também o evangelho no lar, né? Até pode pôr um livrinho de historinha, alguma pintura para eles, mas é importante que eles estejam no lar. No dia que eu escolhi para fazer o meu evangelho, chegar visita, não tem problema, eles vão ter que entrar na rotina do meu lar. A gente convida as visitas para fazer o evangelho no lar junto. Se eles não quiserem, mandamos ficar em outro cômodo da casa, aguardando o nosso compromisso. Lembrando que é um compromisso com Jesus. Ele vai adentrar no nosso lar naquele horário que está agendado para nós. Vamos encerrar a nossa fala da noite com uma mensagem de Chico Xavier e de Madre Teresa de Calcutá. Chico dizia: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus, nunca entre você e os outros. Então vamos fazer a oração agora, finalizando. Por tudo isso que nós recebemos, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, falando um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa. Por isso agradecemos a Deus pelo dom da vida e por mais um dia de trabalho. Agradecendo pelo lar que nos abriga, pela família que nos acolhe, e a Ti, Senhor, por ser o sustento nas nossas horas de dificuldades. Que a nossa noite seja tranquila e abençoada, possamos recomeçar o dia, não perdendo nenhuma oportunidade de fazer o bem. Que assim seja, Senhor. Então, agradecendo a todos
que participaram aqui desta live, agradecer a Lúcia, né, toda a diretoria do Allan Kardec, que me deu essa oportunidade de estar aqui ao vivo, falando um pouquinho da doutrina de Jesus, a doutrina espírita. Muito obrigada.